Hoje nós vamos ver em funcionamento aquele banco de dados 10 vezes mais rápido e eu vou deixar o card dele aqui em cima. Eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27, quase 28 anos, especialista em transformar você também num analista explorador de dados. Eu também sou autor da Jornada do Explorador de Dados, que é o programa de treinamento daqui do QR Code, e é um programa de treinamento que vai lhe transformar num analista explorador de dados, independente da sua experiência, independente da sua idade, da sua formação. É um mercado que está muito carente de profissionais, estão precisando de gente. São mais de 14 mil vagas no LinkedIn, pagando de 7, 8, 10, 12 mil reais ou até mais. E na aula de hoje nós vamos ver agora em funcionamento mesmo aquele banco de dados Columnar SAP IQ. É um banco de dados muito diferente, muito especial, e eu já vou entrar aqui dentro da minha máquina virtual. Não vou enrolar vocês muito não. Já estou entrando dentro aqui da minha máquina virtual. O que acontece é que eu já criei algumas coisas aqui dentro desse banco de dados, mas a gente vai recriar aqui para vocês. O que acontece é que eu criei para poder fazer os testes e ver tudo que funcionava e da melhor forma possível. Então eu vou recriar aqui uma tabela chamada empresa. Para você que não lembra, eu falei em outras aulas que a gente tinha uma tabela aqui no meu SQL Server, deixa eu abrir aqui, o meu SQL Server chamada empresa. Cadê aqui a tabela? Traga seus próprios dados, tabelas, empresas. Opa, não está aqui, aqui ó, empresa, pronto. Colunas. Então aqui, ó, uma tabela que tem as informações do CNPJ, da raiz, razão social, natureza, qualificação do sócio, capital social, porte e algum ente federativo responsável quando existe. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Deixa eu primeiro pegar os primeiros 1000 registros. Vamos ver aqui, demorando um instantinho, mas não é demorado. Isso aqui é rápido mesmo. São só 1000 registros da tabela de empresas. Uai, tá vazia. Só um instantinho que eu vou carregar aqui para vocês. 3 dias depois. Bom, pessoal, para carregar aqui para vocês, antes de executar este script daqui, que já está em tela, deixa eu primeiro recriar as tabelas aqui para vocês verem. Tá. Eu vou criar uma tabela chamada empresa, igualzinha àquela tabela de empresa que a gente viu lá dentro do SQL Server, mas eu vou criar uma cópia dela também, só que com os campos do tipo varchar. Então tá aqui, ó. Deixa eu primeiro mostrar aqui, tá? Ó, apague a tabela de empresa, né? Recrie a tabela de empresas. Então eu estou executando aqui. Para executar dentro deste Interactive SQL, não é que nem a mesma tecla lá do SSMS, né, do SQL Server Management Studio. Aqui é no F9, é o único sistema que eu conheço que é F9, né, todos da SAP. Vamos executar aqui essa segunda tabela, que é aquela igualzinha, só que feita agora com tabela, perdão, com campos do tipo varchar, porque aqui ele coloca todos os tipos de dado aqui dentro. Por que todos os tipos de dado e não apenas aqueles que me interessam? Por que todos os tipos de dados precisaram ser colocados do tipo varchar? O que acontece aqui? Nós temos campos aqui, como por exemplo capital social, que ele tem um ponto, perdão, tem a vírgula no lugar do ponto. Né? Ele é o formato brasileiro e não o formato estadunidense que a Receita Federal extraiu para a gente esses dados. Onde é que eu vejo isso? Aqui dentro da minha tabela de empresa. Aqui, ó, empresa 8.csv. Ó. Nós temos aqui o capital social de R$1. Tá? O outro capital aqui social de R$1.000 e assim por diante. Né? Para cada uma das empresas, a gente tem aqui o capital social. Isso aqui são dados públicos, tá? Então, nada disso aqui vai ter problema divulgar aqui no vídeo da internet. Vamos ver aqui o script. O que ele está fazendo aqui dentro desse script? Ele está, para cada um dos CSVs, ele está carregando, então, aqui, ó, load empresa, load empresa, aqui os campos, onde ele vai colocar, vamos voltar aqui para baixo, a partir do arquivo, delimitado pelo ponto e vírgula, com quotes. Quotes é o quê? São essas aspas aqui, ó. Escapes off, formato ASCII e delimitador como o /N, N de navio. Então, delimitador /N, está aqui o LF, que é o line feed, nova linha. Né? Por isso que é N, né? /N é de nova, new line, né? Ou nova linha. Então, é o line feed, que é o caractere este daqui.
Tá, então finalizando aqui, ele é bem rápido para carregar, apesar de nós estarmos falando de quase 60 milhões de registros. Né? Então nós estamos carregando aqui já o último dos arquivos, e aqui inserir dentro da tabela definitiva, e aqui eu faço um select asterisco, trago todos esses registros aqui, mas ele não traz tudo, não, ele só traz aquilo que eu configurei aqui no Interactive SQL como padrão, que são 500 registros. Já está fazendo a última etapa. Se eu quisesse trazer aqui mais, eu entraria aqui dentro das opções, aqui está desabilitado porque ele está executando, mas eu entraria dentro das opções e mexeria então nessas configurações. Tá? Mas a gente não vai fazer isso aí porque está em execução já. E pronto, finalizado aqui. Vamos só para demonstrar aqui. Entrar aqui dentro das opções. Aqui nós temos várias informações interessantes, mas o que me interessa neste momento é nós vermos onde é que está o total de linhas, né? Aqui eu posso aumentar o tamanho da fonte, se está muito pequenininha, vamos colocar aqui o tamanho 14. E em vez de monospace, eu gosto muito de uma Lucida Console. Pronto, eu acho mais fácil de enxergar com Lucida Console. Então tá aqui, o editor, sabe aqui, ó, 500 linhas. Aqui eu posso aumentar para 5.000, né? Pronto, agora, a partir de agora, ele já está mostrando, ó, até ficou mais fácil de ler, ó, esse Lucida Console. E ele carregou em quanto tempo? Vamos ver aqui no histórico. Aqui ele carregou em 2 minutos e 22 segundos. Relativamente rápido, com certeza muito mais rápido do que o SQL Server, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que eu já deixei carregado aqui a tabela tanto de empresa quanto a tabela de empreendimentos, porque são tabelas demoradas, são tabelas trabalhosas de se carregar, mas para quem precisar deste script, tá aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês. Public, aqui, ó, carga do estabelecimento. Deixa eu abrir aqui. Não, vai ter que ser por aqui mesmo, ó. Me conectar. Vem por aqui, carga dos estabelecimentos, tá aqui. Pronto, ó. Aqui é onde eu criei a tabela. E aqui cada um dos loads que estão sendo feitos. E carregando, por fim, dentro da tabela definitiva de estabelecimento por meio de um outro script que eu deixei aqui, né, que é este daqui, transforma estabelecimento. Né? Então, se existe a tabela do estabelecimento, né, ele apaga a tabela, ele recria aqui usando este script daqui. E aqui foram coisas que eu usei abaixo para fazer este meu script. Tá? Infelizmente, apesar do banco de dados SAP IQ ser um banco incrível, tá? Essa interface dele está muito anos 2000. Né? Tem 20 anos de atraso aqui. O pessoal podia ter melhorado essa interface. Infelizmente não melhoraram, então vamos assim tocar o barco. Né? Vamos fazer aqui um select tudo na tabela de empreendimentos. Empreendimento não, como é que é mesmo? Estabelecimento. E aqui, vamos ver aqui, vamos ver alguma informação que seja relevante. Aqui, data de início da atividade. Vamos fazer um gráfico histograma, ou seja, ano a ano, baseado na minha data de início da atividade. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, um select count aqui, o que acontece? Né? Ele vai trazer aqui o resultado, 58 milhões e tanto, mas esse daqui, você poderia dizer, olha, ele não consultou 58 milhões para contar e trazer isso aqui. Ele foi lá nas estatísticas do banco de dados. É uma estatística muito bem elaborada e já está com os dados prontos. Então tá, já que nós estamos questionando isso aqui, a gente coloca uma quebra aqui para a gente trabalhar de maneira mais clara, né? Obrigando ele a ir dentro da tabela e buscar cada uma dessas informações. Eu quero saber o year da data de início das atividades, e aqui eu faço o meu group by data de início de atividade, né, ou year da data de início, e faço um order by year da data de início descendente. Então, nesse momento, ele foi lá dentro do meu banco de dados,
pesquisou tudo. Esses arquivos aqui são de outubro de 2024, tá? Apesar de eu estar gravando esse vídeo em março de 2025, é um arquivo um pouquinho mais antigo, né? Então tem aqui arquivos de outubro de 2024. Nós temos, faltou só colocar um alias aqui para ficar bonitinho e não ficar com esse cabeçalho horrível aqui, né? Ano. E aqui as QTD empresas. Né? Então tá aqui ano e quantidade das empresas. Então nós temos aqui as empresas e a longevidade delas, ó. Dados, certamente dados de lixo, né? Porque Brasil nem existia em 1119, 1601. Será que isso aqui é o quê? Banco do Brasil? O que é isso aqui, né? E vamos fazer a pesquisa quando o ano for menor do que 1900. Então eu quero saber tudo dos estabelecimentos quando o ano for menor do que 1900. F5, executei. Não tem nome, não tem... Assim, só tem CNPJ aqui, ó. Mas esses números de CNPJ não dizem respeito a essas datas abaixo de 1900. Certamente não dizem. Tá? Isso aqui, então, é lixo que veio dentro do meu dado da Receita Federal. Então fica valendo aqui como lixo, né? Lixo que a gente carregou aqui dentro, né? Eventualmente algum problema de carga de dados. É bastante comum acontecer isso aí. Bom, já que a gente está vendo aqui estabelecimento, vimos aqui como é que a gente consulta. Vocês perceberam que é praticamente instantâneo. Quando eu fiz... Vamos refazer essa pesquisa daqui do ano, né? Só que lá no SQL Server, para a gente comparar o tempo de execução. Esta pesquisa daqui, vamos aqui no histórico, demorou 797 milissegundos. Vamos ver aqui no meu SQL Server. Eu vou usar a mesma query, só que ao invés de estabelecimento, eu vou colocar aqui o load estabelecimento. E aí eu mandei executar aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer da mesma forma, vamos ter que fazer diferente, que isso aqui ainda não foi... Uma vez que esse banco de dados aqui, ele está um pouco diferente, ele ainda não tem a conversão aqui de data. Então, vou pegar os primeiros 4 caracteres da data de início da atividade. Então, vamos lá, left, data de início, aliás, vou escrever primeiro aqui o data de início da atividade, e aí sim o left, que ele já preencheu automático para mim. Os primeiros 4 registros, o count, e agora o meu group by. E o meu order by, isso aqui, desk, descendente. E mandei executar. Vamos ver o tempo que ele demora, que a gente já volta explicando aqui para vocês sobre esse tempo. Bom, demorou um tempinho aqui, mas tá aqui o nosso resultado. Aqui embaixo nós vemos, ó, 1 minuto e 13. Enquanto um outro lá demorou milissegundos, aqui demorou 1 minuto e 13. Podemos ver aqui pela qualidade de dados que tem algum problema aqui nisso aqui. Provavelmente foram esses registros que deram lá aqueles anos, aquelas datas bem esquisitas lá dentro do SAP. Né? Então aqui também tem dados de 1000 e pouco, 1800 e tanto, que é semelhante ao que a gente vê lá também. Né? Então vimos aqui que demorou 1 minuto e 13, aqui demorou 797 milissegundos. Certo. Vamos ver outra questão. Então, vamos ver outra coisa aqui que seria interessante. Né? Vamos ver aqui por o F, né? Que é outro que eu também sou obrigado a ir lá dentro do meu banco de dados, né? E consultar todas as milhões de linhas. Né? E ele já retornou aqui para mim, pelo histórico, 800 milissegundos, 809 milissegundos. Né? Vamos pegar aqui o da UF. Então, nós podemos pegar aqui pela UF. F5. E também vai demorar alguns minutos aqui para retornar e eu volto aqui para explicar para vocês. Também retornou aqui com algum problema de qualidade de dados aqui. Apesar do dado ser o mesmo que foi carregado lá dentro do SAP, aqui ele tem números aqui dentro. Ou seja, um banco de dados interpretou
e identificou corretamente cada um dos fins de linha e tudo mais, que foi o SAP-IQ, que nós tivemos aqui nos resultados, né, que nós temos aqui, empresa Brasil, RS, ou F, né, Brasil, Roraima, e aqui tem exterior também, e o resto me parece que é tudo F de verdade mesmo, né? Então, tirando o Brasil, tirando o exterior, é tudo o F de verdade. E aqui ele trouxe com algum deslocamento de campo, então isso aqui ainda precisaria passar por tratamento antes da tabela definitiva. Certo, mas nem tudo são flores. Como a gente viu no vídeo aqui, que eu vou deixar para vocês, eu vou entrar aqui dentro do Paint para poder explicar. O banco de dados tradicional, ele armazena as coisas dentro de páginas de dados, dentro das tabelas, né? E as tabelas dentro de páginas de dados. Então, imagina isso aqui, imagina que isso aqui é uma tabela grande, assim, né? Com milhões de registros. Ele vai lá e começa a preencher uma página de dados. E vai preenchendo o banco de dados, vai preenchendo, assim até completar a página de dados. Não cabe mais. Coube aqui 5, 6, 10, 20 registros. Ele vai lá e abre uma segunda página de dados. Isso aqui na parte interna. Porque o pessoal que está olhando de fora por meio do meu Interactive SQL, ou agora pelo Management Studio, né, ele não está enxergando isso que está acontecendo por baixo, mas isso aqui por baixo está acontecendo e ele está gravando aqui os dados desse jeito. E assim ele faz para cada um dos milhares de páginas de dados, milhares, milhões de páginas de dados que são gravadas aqui dentro do banco de dados. No SAP ele faz diferentes. Ele faz diferente. Ele pega aqui a minha tabela, ele separa essa tabela em colunas. Então aqui a coluna primeira, segunda, terceira e assim por diante. Né? Ele vai preenchendo aqui dentro os dados da primeira coluna, né? E de várias linhas. Então, primeira linha, ele preencheu aqui em todas as páginas referentes àquela primeira linha. A segunda linha, ele foi preenchendo aqui em todas as páginas dessa segunda linha e assim por diante. Então, para fazer um insert de um único registro, né, vamos supor que ele tem aqui 50 colunas. Então, ele foi 50 vezes ao meu disco, né, para poder carregar cada uma dessas 50 páginas de dados que a gente está vendo aqui. Né? Uma vez que a página de dados esteja cheia, ele vai lá e começa a criar novas páginas de dados aqui abaixo, né? Segunda, terceira e assim por diante, por milhares de páginas de dados. Existe também a compactação, que foi falado, que ajuda a fazer menos acesso ao disco. E para fazer um registro, então, ele fez muito mais operação de ida a disco do que no banco de dados transacional, que aqui ele faz um único I/O, uma única inserção. Aqui ele inseriu em 50 páginas diferentes. Isso aqui, então, aparentemente, o banco colunar seria pior, mas ele é melhor quando a gente trabalha desse jeito. Por quê? Então, ao invés de trabalhar com todas as páginas daquela tabela, ele só vai trabalhar com as páginas de um tipo. Opa, me interessa as páginas deste tipo daqui, que é desta coluna, e eu faço então a conta exclusivamente nessa coluna. Eu não preciso fazer a conta então em todo o restante. Somado isso à compactação de dados, a gente tem o desempenho muito bom. Mas nem tudo são flores. Então, além deste problema daqui, bastante comum neste banco de dados SAP-IQ, nós temos um outro probleminha aqui que... O que acontece aqui é que o banco de dados ele era muito dependente de I/O. Só que quando houve a mudança da tecnologia para SSDs, essa vantagem que era imensa, hoje em dia não é mais tão grande assim. Tudo bem, nesta pesquisa que nós fizemos aqui, que ele demorou 800 milissegundos, aqui ele demorou 4 segundos. Opa, não foi tão ruim assim. Então, quem é que está disposto a aguardar 4 segundos? Você está disposto a aguardar 4 segundos? A maior parte das pessoas está disposta. Então, isso aqui passa a não ser uma vantagem tão grande assim, apesar de ser 5 vezes mais rápido. Na outra, não, deu uma vantagem de 100 vezes mais rápido. Na média, a gente vai contar entre 5 e 20 vezes mais rápido para esse tipo de query. Mas quando a gente usa com o banco transacional, ele não fica bom. Ele é péssimo nisso aí.
Ele não é um banco de dados feito para isso. Tá? Ele serve de banco de dados transacional, mas não é bom como um banco de dados transacional. 2000 anos depois. No SQL Server estava com um problema de qualidade de dados que impediu que a query executasse de maneira correta. Então eu refiz a carga desses dados, demorou um bom tempo para tratar essa qualidade dos dados. Vocês já estão vendo aqui o resultado pronto. Então houve deslocamento de campo, algumas coisas comuns para a gente que trabalha com dados. Tá? É muito melhor a gente estar trabalhando com uma arquitetura mais engessada nessas horas, né, do que uma arquitetura muito flexível, mas que traz dados errados. Tá? Por isso que a SAP acaba sendo muito mais corporativo, né, nessas horas do que o banco de dados SQL Server. Bom, ainda que eu tenha feito o tratamento da qualidade de dados, houve aqui, depois de 2 minutos e 56, quase, então, 3 minutos, praticamente 3 minutos, eu vou deixar aqui embaixo ampliado aqui essa parte do resultado, né? Retornaram ainda 54 registros de empresas que não foram localizadas, né, sendo que o estabelecimento está lá. Para ter uma noção do que eu estou falando, se eu dou aqui um Alt Tab, venho aqui, volto aqui para... Aqui foi para localizar uma das empresas que também estava com problema de qualidade de dados. Deixa eu voltar aqui. Pronto, ó. Essa query daqui de 36 segundos retorna, na verdade, o resultado zero, né? Ou seja, zero empresas que não tiveram ou zero estabelecimentos que não encontraram sua empresa, né? Então não tiveram problema de integridade relacional. Se eu tentasse criar aqui no SAP um relacionamento físico lá dentro do banco de dados, funcionaria corretamente, né? Mas aqui não, por conta destes 54 estabelecimentos. Eu até posso pegar aqui depois a raiz do CNPJ e pedir lá no SAP para poder extrair esses dados e carregar aqui dentro do SQL Server Microsoft. Tá? Isso aí é uma das desvantagens de ter uma plataforma muito flexível, é isso, né? Que a gente às vezes tem problema de qualidade de dados. Diferente da plataforma bem mais engessada, né, que é o SAP, e além da interface anos 90, anos 2000, né, que nós temos aqui. Né, certamente uma interface que não condiz com a qualidade do banco de dados que está aqui por trás. Porém, a SAP também tirou as principais ferramentas de administração. Né, então nós não temos mais aqui dentro desta interface daqui um Central, né, ou Sybase Central, né, que virou depois SAP alguma coisa, né, nem mesmo o Cockpit, que era uma outra interface visual que usava o Shockwave Flash. Né, para quem não lembra isso aí, pergunta para seus pais, para seu avô, né, o que era o tal do Shockwave Flash. Né, tinha muitos bugs nesse negócio. Bom, então voltando aqui, né, essa query daqui agora está demorando mais de 1 minuto, talvez porque ao mesmo tempo eu estivesse executando aqui as duas coisas, né? Mas vamos lá então. Então eu entrei aqui no gerenciador de tarefas, eu entro aqui na parte de desempenho. Eu achei que fosse disco, mas olha, é CPU mesmo. Então é processamento que está aqui topado, né? Topado é no top, né? Está esgotado. Bem como a memória, olha só. E aqui agora chegou a hora do disco também demonstrar. Antes não estava, né? Naquela outra tela o disco estava ok. Enfim, né? Tanto o disco C quanto o disco E que aparecem aqui são discos que estão dentro da mesma unidade aqui do computador físico que usa esses dois discos. Certo, vamos ver o que mais que o Sybase, né, o SAP pode fazer. Voltar aqui, então, deixa eu entrar aqui dentro da empresa e vou pegar e vou criar um índice. Como é um banco de dados voltado para muito desempenho, ele tem, então, alguns índices diferentes. Aliás, tudo que a gente estava fazendo até agora não estava usando índices, ou seja, todas as queries que a gente fez até o momento, tudo mais, foi uma carga simples daquele banco de dados. Mas agora vamos criar um índice para poder pesquisar alguma coisa mais direcionada. Né? O Sybase ele tem 3 tipos de índices principais. Né? 2 deles são chamados de índices rápidos, que é o índice LF e o índice HG. Né? Low Fast, que é baixa cardinalidade, uma pequena quantidade de valores distintos. Então vamos supor, o F. O F eu tenho aqui 20 e poucas UFs, ou 30 valores distintos, já que eu tenho exterior, Brasil e outras coisas mais. Então tem 30 valores distintos, isso aí é um ótimo exemplo de índice LF. Ele usa uma arquitetura diferente, árvores, não é árvore B, como um banco de dados normal, mas ele usa o chamado Bitmap Index, né, uma variação que a SAP, a Sybase na época, né, chamava de Bitwise Index, né, que é uma coisa muito parecida com o Bitmap. Só que
ao invés de ter gravado lá, né, páginas de dados com tem e não tem, né, ele gravava somente páginas do tem, né, e o conjunto complementar seria o não tem. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, que é muito particular desse banco de dados aqui. Entretanto, o tipo de índice mais comum, que é o índice HG, é um índice de árvores B, né, que, aliás, os meus alunos da jornada de explorador de dados têm lá uma explicação boa de como é que funcionam as árvores B lá dentro da Hotmart. Né? Então, novamente, indico aqui, pessoal, que consulte isso aí lá dentro do conteúdo exclusivo. Quem não está dentro do conteúdo exclusivo não tem problema também, pode pesquisar na internet mesmo, né, que você vai encontrar muita coisa sobre árvores B, só não vai ser com a forma que eu falo, porque eu já falo mais ou menos direcionado para outros assuntos que a gente tem. Né? Então tá, eu vou criar um índice, um terceiro tipo de índice, que é um índice voltado para palavras, para pegar textos e localizar coisas dentro do texto. Então vamos lá, create WD index e razão social na empresa e aqui na coluna razão social. Então aqui eu estou criando o índice do tipo WD, ou seja, tipo palavra. O que esse índice faz de tão diferente e tão legal? Qualquer caractere que não seja AZ09, né, ou seja, não seja uma letra de A até Z, e também não seja de caractere numérico de 0 até 9, é considerado um separador de palavras. E aí sim, ele cria essas árvores B, né, com todas as ramificações para baixo, contendo então todos os dados. Fica muito mais rápido a gente procurar alguma coisa aqui. Num certo projeto que eu fiz numa secretaria de fazenda, foi pedido para a gente pesquisar as variantes da palavra gelo. Talvez porque eles estivessem com alguma operação de fiscalização de gelo ou de alguma coisa relacionada a gelo naquela região. Né? Então o pessoal talvez vá olhar consumo de energia com geração de gelo e tudo mais. Enfim, dá para pensar muita coisa no que a Secretaria de Fazenda, em associação com uma empresa de energia e de água, tem condições de fazer. E era isso que aquele estado tinha em comum, né? Porque as empresas estatais de energia e de abastecimento de água estavam debaixo da mesma secretaria, né, da Fazenda. Isso daí permitia, então, que as operações em conjunto fiscalizassem outras coisas. Então, vou pegar aqui nome de razão social. No caso lá, a gente fez baseado nos índices, no caso lá, a gente fez baseado no item de nota fiscal. Aqui, a gente vai pesquisar, né, alguma empresa que tenha gelo no nome, né, só para remeter a esse projeto, que tem mais de 10 anos que eu fiz numa secretaria de fazenda, né, um bom tempo atrás. Enquanto está executando esse monte de coisa aqui na máquina, ele agora ficou mais lento, ó, ficou 50 e poucos segundos. Mas eu vou fechar aqui as conexões, depois de criar este... já criou aqui o índice. Demorou 5 minutos para criar o índice de razão social. Certo, uma vez criado esse índice, a gente já pode então fazer as pesquisas aqui, dentro dessa tabela, né, tabela de empresa, por meio da razão social. Só que agora a gente não vai usar o like igual, nem nada parecido com isso. Eu posso, por exemplo, pegar o select quantidade de empresas que tem... tá em caps lock aqui, eu não gosto de digitar muito assim. É um erro na digitação, vamos lá, eu esqueci aqui dos parênteses, né? Então, vamos ver aqui, vamos ver a empresa que contém gelo. São 3.889, quase 3.900 empresas que contêm gelo. Mas se eu quiser adicionar novas constantes aqui, novos valores para pesquisar, por exemplo, variações do gelo, eu poderia aqui pegar gelado, que mais? Nesse caso aqui ele está trazendo que contém tanto gelo quanto gelado. Vamos ver aqui o nome da empresa. Olha aqui, ó, gelado comércio de gelo, gelo gelado e assim por diante. Ó, tá vendo que contém essas duas palavras ao mesmo tempo. E se eu quiser uma palavra ou a outra, eu coloco aqui o or, né, que funciona igualzinho a toda a lógica relacional que a gente já conhece. Né? Então eu quero pesquisar tanto gelo quanto gelado. E como é uma pesquisa muito rápida, né, ele trouxe aqui 4.118 registros, né, tá escrito aqui embaixo, né, são todas as palavras que contêm ou gelo ou gelado. Né? Então são pesquisas muito rápidas, porque todas essas palavras foram tagueadas e colocadas dentro de uma árvore B. Ou seja, cada uma das palavras foi separada de toda
toda a frase, razão social, né? Monte virou uma palavra, gelo virou outro tag, né? Que está mapeado lá, comercial, outro tag e assim por diante. Ó, gelo, uma tag, Bell, LTDA, são 3 tags que estão lá marcando, né, que são colocadas todas dentro de uma árvore B que fica muito mais rápido localizar. Árvores B são extremamente rápidas para isso. Bom, pessoal, a gente já falou bastante aqui das vantagens e falamos de algumas desvantagens. Para mim, as duas principais desvantagens é essa interface feia, interface muito anos 2000, e também o fato de ser bastante engessado também, né? O fato desse negócio daqui ser bastante engessado, precisa de scripts meio chatos de serem confeccionados, mas quando a gente tem uma ferramenta de ETL por trás, né, se eu tenho, por exemplo, um Kettle, né, que é o Spoon, Spoon é o Pentaho Data Integration, né? Quando eu tenho um Spoon por trás, quando eu tenho um Kettle, né? Quando eu tenho um SAP Data Service, quando eu tenho uma ferramenta de ETL por trás, isso aí resolve esse problema. Então passa a ser um produto que depende dessas ferramentas para funcionar de maneira mais clara, mais fácil. Se eu não tiver esses produtos de ETL, essas ferramentas de ETL por trás, né, ele acaba sendo muito mais engessado para poder desenvolver e com uma dificuldade maior, já que não tem tanto profissional que conheça, que seja especialista nisso. Em compensação, quando existe uma vaga associada a este banco de dados aqui, o pessoal me procura e paga relativamente bem. Eu não posso falar, eu tenho um contrato que me impede de falar aqui valores, né, mas não posso reclamar do que estão me pagando. Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí também, você se especializar em alguma coisa de nicho para poder se desenvolver de maneira diferenciada. Pessoal, com isso aí a gente encerra essas aulas de SAP IQ. Eu vou manter ainda essas máquinas virtuais, porque eu vou precisar delas para outros projetos. Eu vou manter essa máquina virtual contendo esses dados do IQ, contendo muitas informações relevantes, porque eu vou depender ainda deste banco de dados para outros fins. Tá? Mas caso não precisasse mais, eu já poderia apagar, que eu não pretendo, ou pelo menos não estou planejando mais, ter novos conteúdos associados ao IQ para vocês, né? Já que é um banco tão nichado assim. Agora, se os meus colegas e alunos vierem pedir, é diferente, né? Já que eles têm a prerrogativa de pedir algumas coisas mais diferenciadas e até mesmo especializadas para atender às necessidades deles. Pessoal, um forte abraço e até mais.